Eu sou do estado do Rio de Janeiro, de uma cidade chamada Paraíba do Sul. Fiz faculdade de artes na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e me mudei para São Paulo para trabalhar com moda exatamente há 34 anos e meio atrás. E de lá para cá estou inserido não só na criação de moda propriamente dita, mas em especial neste momento com a Academia de Moda. Me enveredei para o magistério, sempre tive uma afinidade com os estudos, uma afinidade com os livros, fugindo até da realidade das tecnologias. Inclusive tem um apartamento somente para livros e eu preciso dividir isso de alguma forma, eu preciso colocar isso adiante, e o magistério é uma grande possibilidade para tal. Tenho 12 livros escritos na área de moda, sendo que 8 são solo e 4 em parceria com outros autores. E um deles é esse que o Rodrigo exatamente citou agora há pouco, História da Moda no Brasil, das influências às autorreferências. Um trabalho um tanto quanto intenso, foram 4 anos e meio de pesquisa, redação do texto, elaboração de um vídeo que foi divulgado paralelamente, exatamente no mês de junho de 2011, e consequentemente, não sou o único autor, somos 2, eu e Luiz André do Prado, e chegou-se a uma conclusão, além de uma equipe, lógico, chegou-se à conclusão de uma coisa que o Rodrigo sugeriu que eu falasse aqui com vocês, e que é exatamente a respeito da identidade da moda Brasil, que seria alguma coisa que nos qualificasse como identidade Brasil, no cobrir o corpo, no vestir-se, relacionado a um gosto específico de uma determinada época. Então eu tenho, assim, nós chegamos a uma conclusão na elaboração do livro, de algumas coisas que aparentemente são iguais, mas que têm significativas diferenças. Moda no Brasil e moda brasileira. Enfim, então, falar sobre moda no Brasil, ou dizer se alguém usou moda no Brasil, isso é um fato que, desde algum determinado tempo, nós poderemos levar assim em consideração. Pelo fato de que, se você usa alguma coisa que é o gosto específico de uma época, que dialogue com aquilo que nós podemos chamar de moda, que seja aquilo que identifique esse universo, enfim, você está usando moda no Brasil. Mas até que ponto usar moda no Brasil com uma identidade de Brasil? Então eu acho que tem uma diferença considerável entre moda no Brasil e moda brasileira, apesar de aparentemente ser a mesma coisa. Então esta tal moda brasileira seria alguma coisa que você assim usasse, ou que alguém criasse, que fosse um estilista, um costureiro, um criador, ou qualquer coisa que assim o valha, que buscasse alguma identidade, alguma referência. Daí exatamente o subtítulo desse livro, História da Moda no Brasil, das influências às autorreferências. Enquanto todos falam de um determinado futuro, os palestrantes anteriores, com os quais aprendi muito, uma vez que eu não sou muito adepto das questões tecnológicas, como já disse, recentemente fiz uma conta de Instagram, estou até achando muito interessante, para divulgar todo esse conhecimento que eu venho fazendo a longa data, muita longa data mesmo, e consequentemente falo mais até de uma possibilidade de um passado. História significa investigação. Então, é exatamente uma tríade importantíssima para o estudo da história, que é conhecer o passado para entender o presente e planejar, organizar um futuro. Enfim, então isso, normalmente as pessoas acham que estudar história é decorar datas, decorar nomes. Não é isso, absolutamente. É fazer esta possibilidade de unir passado, presente e futuro com a possibilidade de um tempo vindouro melhor do que alguma coisa que já se passou e, obviamente, contextualizando-se aos tempos. Fica um pouco difícil encontrar uma palavra sinônima para moda. Pesquisando, lendo, estudando, eu cheguei à conclusão que talvez a melhor palavra que assim possa ser sinônima é exatamente uma palavra da área da filosofia em alemão chamada Zeitgeist, ou seja, o ar de um tempo, o espírito de uma época. Então a moda, ela é uma forma de comunicação não verbal, mas que é capaz de dizer uma série de coisas através daquilo que você veste, através daquilo que você usa. Não só necessariamente a roupa, mas tudo aquilo que complementa a tua aparência. Então, desta maneira, este ar do tempo, o espírito de uma época, dialoga com a característica do gosto de vestir-se numa determinada cultura, num determinado intervalo de tempo. E, dentro desta pesquisa, que foi um tanto quanto longa, da história da moda no Brasil, chegamos a essa conclusão de uma identidade e outra. Então, usar alguma coisa referente à moda no Brasil,
né, é você usar qualquer roupa, qualquer objeto dentro da linguagem do cobrir o corpo, adornar-se, associado a um gosto específico. Mas o que é uma identidade Brasil? Então, preciso voltar na história, porque deduz-se, ou pelo menos chegou-se à conclusão, que dois fatos de ordem histórica foram altamente significativos para a tentativa de chegar a uma identidade nacional. Lido mais com a história, como eu já disse agora há pouco, e repito, precisamos voltar quando a corte chegou ao Brasil. Dom João chega em 1808, enfim, vai trazer uma referência de uma realidade portuguesa, que, por sua vez, na história da moda, ou na identidade de moda, é uma referência muito mais francesa do que de fato portuguesa. Então, o Brasil, as pessoas que aqui já moravam, aqui já habitavam, se vestiam de uma determinada maneira que não condizia muito com uma realidade nativa, com uma realidade autóctone. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, vestiam capas de lã preta chamada piocas, que não tinha nada a ver com a realidade climática, com a realidade do próprio ar do Rio de Janeiro, com a realidade da então capital do Brasil. Conclusão, né? Então, nós temos essa referência, tá, de que, tá, estabeleceu-se dentro do nosso DNA cultural de moda, que aquilo que é, não só na moda, mas especialmente na moda, já que o foco é esse aqui agora, que alguma coisa que vem da sede, alguma coisa que vem da metrópole, é muito melhor do que aquilo que é produzido na colônia, que no nosso caso, colônia de Portugal. Então, voltamos até um pouquinho antes ao próprio Dom João VI, a sua mãe, Dona Maria, aquela que posteriormente ficou com problemas de ordem mentais e foi alcunhada de a Louca, Dona Maria Louca, todo mundo já deve ter ouvido falar quando estudou história. E Dona Maria baixava pragmáticas em Portugal, uma vez que Portugal não quis fazer do Brasil uma nação, mas um local de exploração das nossas reservas naturais. Então era proibido fabricar tecidos de boa qualidade para que pudesse usar somente, produzisse aqui somente, não usar, perdão, mas proibido produzir tecidos de qualidade, uma vez que a Inglaterra impunha isso a Portugal e aqui só poderia produzir um algodão barato. Não se produzia, era proibido também editar livros, ou seja, Portugal não queria uma formação nossa para que pudesse haver futuramente a independência. E de fato foi o que aconteceu. Então estabeleceu-se que aquilo que vem de fora, especialmente da Europa, e no caso Portugal, ou por tabela, alguma coisa inglesa, alguma coisa francesa, seria melhor do que usado aqui, do que o produzido aqui. Enfim, neste processo todo, né, com a chegada da corte, houve uma significativa mudança, sim, no modo de vestir-se. Uma maneira francesa e não uma maneira portuguesa especificamente. E assim ficou gravado, né, cravado na nossa maneira de agir, de pensar, que o que vem de fora, no caso especialmente Paris, uma vez que Paris já tinha se imposto para o mundo como epicentro, lançador, divulgador de propostas de moda, desde Luís XIV, bem anterior aí no caso a Dom João, e assim estabeleceu-se que o que vem da França e por extensão posteriormente outros países seria melhor. E assim foi. As saias subiam em Paris, as saias no Brasil subiam. Se a roupa era assim ou de outra maneira, a roupa usada aqui deveria ser a maneira do que é formatado exatamente na capital francesa. Imagine, usar casaco de pele no Rio de Janeiro era uma realidade. Qual a razão de usar casaco de pele no Rio, né? Não há uma explicação lógica, mas era chique usar em Paris, vai ser chique usar aqui também. E assim foi por longa data. O que um costureiro, o que um estilista francês assim fizesse, e depois entra um estilista ou um costureiro inglês, os italianos, os norte-americanos, e nós na tentativa de encontrarmos uma determinada identidade nossa. Tá? E assim foi. Então sempre seguimos essas propostas, essas tendências que vêm do exterior. Outra pessoa que, no meu ponto de vista, vai contribuir consideravelmente para, de fato, uma realidade de uma moda brasileira, ou seja, nós olharmos para os nossos próprios umbigos e tirarmos dali alguma coisa que identificássemos como uma realidade, foi involuntariamente também Collor de Mello. Imagine, Dom João involuntariamente contribui para um processo de avanço nesse setor relativo à questão do cobrir o corpo ou à moda propriamente dita. Collor de Mello involuntariamente também dá uma grande contribuição quando ele vai
abrir o Brasil às questões das importações. Primeiro vem os tecidos, depois vem as confecções com as suas respectivas marcas, com os seus respectivos nomes de reconhecimento internacional, e nós continuamos com aquela ideia de que seria melhor que nós usássemos alguma coisa vinda lá de fora, porque nós seríamos melhor inseridos, melhor vistos, se tivéssemos alguma coisa com aquela referência. Creio que vários aqui presentes devam lembrar de alguma coisa relativa a usar uma calça Lee. Então, se alguém vai para os Estados Unidos, por favor, traga uma calça Lee para poder usar, uma vez que era proibido a importação de produtos, até mesmo roupas, né? Tanto que no Brasil, muitas pessoas, ao se referir ao jeans, ainda falam calça Lee hoje, né? Ficou estabelecido mesmo não tendo sido a marca pioneira neste setor. Enfim, então quando Collor de Mello abre aí o país as importações, inúmeras outras coisas chegam, além dos tecidos e além das roupas, né? O que foi preciso que o estilista brasileiro assim fizesse? Realmente buscar as suas próprias referências. E aí passou a ser muito interessante para que nós pudéssemos nos diferenciar das respectivas outras coleções ao redor do mundo todo com algo que nos identificasse como tais. E uma das primeiras pessoas a fazer isso, sem dúvida alguma, foi Tufi Dweck com a marca Fórum, inclusive colocando uma bandeira do Brasil na etiqueta. Então inspirava-se em Lampião e Maria Bonita, inspirava-se em Niemeyer, inspirava-se em Amazônia, inspirava-se em Ipanema, então buscando as nossas próprias referências para tal. Porém, eu preciso fazer um parênteses aqui, que é exatamente dizer de dois nomes que foram pioneiros, foram arautos nisso, sem que fosse aqui esse final do século XX, para ser mais específico, os anos 1990. Uma mulher, né, Zuzu Ângelo, aqui no Rio de Janeiro, teve a sua marca homônima e, consequentemente, ela já fazia referências nacionais, buscas de pássaros brasileiros, cores brasileiras, flores brasileiras, independente até da questão política posterior relacionada ao problema que teve com o próprio filho, né, que todos nós sabemos dessa história. Então, dessa maneira, Zuzu buscou referências nacionais, especialmente para a moda feminina. E na moda masculina foi outra pessoa, também no Rio de Janeiro, Luiz de Freitas, com a marca Mr. Wonderful. Creio que algumas outras pessoas devam se lembrar, aqui presentes, devam se lembrar dessa marca também, trazendo um novo alento para o vestir-se masculino. E que, independente de uma ousadia considerável, ele também buscava referências nacionais. Então, Zuzu e Luiz de Freitas contribuíram de uma importantíssima maneira para tal, antes mesmo que isso tenha se tornado uma realidade a partir dos anos 1990. Então, quando, exatamente dessa questão, o presidente Collor, antes dele ser impeachmentado, e outros fatos que foram acontecendo ali, como outros esportistas brasileiros se impondo para o mundo, além do futebol. O Brasil vai acabar ganhando a Copa de 94 nos Estados Unidos, depois de 2002 no Japão e na Coreia. Então foi um intervalo de tempo, não um ano específico, mas um intervalo de tempo, que trouxe inúmeras referências que passaram a ser uma realidade muito interessante, muito bacana para nós brasileiros. Projeto de redemocratização do país, as nossas modelos se impondo internacionalmente. O Brasil é tão diverso que qualquer padrão de beleza que haja em qualquer momento, sempre haverá uma pessoa do Brasil que possa corresponder a esta realidade. Esportes, né? A morte de Ayrton Senna, que fez 25 anos recentemente, despertou um significativo nacionalismo. Ou seja, deixamos de usar o verde e amarelo somente de 4 em 4 anos com a Copa do Mundo e depois, com a inserção e a participação e vitória em outros esportes, passou com as Olimpíadas, passou a ser de 2 em 2 anos. E hoje nós não temos mais uma vergonha de usar coisas referentes à nossa cultura. Então, esta moda brasileira, no meu ponto de vista, é uma moda brasileira muito recente, tá? Ou seja, é uma coisa de 25, 30 anos no máximo, tá? Enfim, era isso que eu queria expor para vocês aqui nesse determinado momento, a diferença em moda no Brasil, que é qualquer coisa que seja uma identidade de moda, e moda brasileira é quando você de fato se inspira nas nossas próprias referências, né? E partindo do princípio, até a dica do Ícaro agora há pouco, eu recentemente lancei uma revista física, fugindo de uma realidade digital,
e trouxe para vocês, trouxe alguns exemplares, fiz especialmente para divulgar cultura de moda e tem alguns exemplares para aqueles que se interessarem. Uma revista com o intuito de divulgar cultura de moda no Brasil, valorizar o trabalho de nossos profissionais e assim poder difundir aí um conhecimento específico na área de moda. Muito obrigado a todos.